Em Salmos de número 18, versículo 30, diz: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Já em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz que há caminho aos olhos do homem que parece perfeito, mas no final é um caminho de morte. Eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta: por qual caminho você tem andado? Pelo caminho perfeito de Deus ou pelo caminho que no final resultará na morte? Porque quando estudamos a palavra caminho nas Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar a primeira menção da palavra caminho em Gênesis capítulo 3, versículo de número 24. Em Gênesis 3, 24, diz que o caminho, o acesso do homem à comunhão com Deus, até a árvore da vida, é interditado. Assim como no versículo anterior, versículo 23, o texto diz que o homem, pelo pecado do primeiro casal, o ser humano é expulso, a humanidade em Adão é colocado para fora de um ambiente que transcende um ambiente geográfico e físico, no que diz respeito ao jardim do Éden. O homem perde o acesso à presença de Deus pelo pecado praticado. Deus então coloca o homem para fora e fecha o caminho de acesso à árvore da vida. Agora, quando olhamos para Jesus sendo crucificado em Lucas capítulo 23, versículo do 39 em diante, ao lado de Jesus tem dois ladrões. Um ladrão zomba de Jesus dizendo: se tu és o Cristo, planeja uma fuga e olha, me leva também, não esquece do teu parceiro aqui não. O outro ladrão vira para o ladrão que zombava de Jesus e diz: você está na mesma condenação e não tem temor a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos, esse homem não. Ele então vira para Jesus, e esse texto é lindo, você conhece. Ele vira para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. O ladrão pede para ir para o reino. Jesus responde que o levará para o paraíso. O ladrão pede reino, Jesus responde: eu te levo para o paraíso. Como nós vamos entender? Analisando as Escrituras. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: e ao que vencer, dar-te-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A resposta de Jesus para o ladrão, nada mais, nada menos, foi a seguinte: ainda hoje eu estou te levando de volta para casa. Ainda hoje eu estou te reposicionando no seu lugar de origem. Gil, que lugar é esse? É o lugar da intimidade, o lugar da comunhão com o nosso Deus. Por isso eu queria que você entendesse que Jesus, ele é o caminho de acesso a Deus. Não existe outro caminho capaz de levar o ser humano até Deus, se não for pelo intermédio de Jesus Cristo. Por isso ele disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha, o caminho que esteve fechado desde o pecado de Adão foi aberto pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agora eu queria que você entendesse isso também. Isso também faz parte do Evangelho, sabe? Jesus é o caminho, mas ele também é a porta. Então, para andar por esse caminho, você precisa passar pela porta. E em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esse é o 13, o 14 diz: porque apertado é a porta e estreito o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Eu queria que você entendesse isso. O caminho, há uma porta que precede o caminho. E quem é a porta?
A porta em João capítulo 10, versículo de número 7, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E estudando um pouquinho sobre as portas, principalmente a porta das ovelhas, era a porta que entrava os animais que iam ser sacrificados. Olha que coisa linda! Para entrar no caminho, você precisa passar por uma porta. E essa porta é a porta do sacrifício. É a porta onde os animais eram sacrificados, eram mortos. Por isso Jesus ensinou o tempo inteiro falando que quem não morrer não vai achar a vida. Então eu quero aqui dizer o seguinte para você. Eu não acredito nesse evangelho da hipergraça. Claro que a salvação é pela graça, é dom de Deus. Agora, existe o vinde a mim, você vem de qualquer jeito. Você vem arrebentado, furado, quebrado, você vem de qualquer jeito. Mas para passar pela porta e andar o caminho, você vai precisar entrar no que Jesus ensinou em Lucas 14 sobre o preço do discípulo, de ser um discípulo. E isso vai te custar tudo. O vinde a mim não vai custar nada, é de graça, porque alguém pagou o preço por mim e por você, que foi Jesus. Agora, o seguir Jesus vai te custar tudo. Nós vamos ter que passar pela porta, e a porta é o acesso para o caminho, e o caminho nos levará a Deus. Agora, eu queria concluir isso dizendo para você, qual é a sua decisão hoje? Você vai continuar andando pelo caminho que parece direito? Ou será que hoje você está disposto a andar pelo caminho perfeito de Deus? O caminho perfeito de Deus possa ser que não seja um caminho de realização de sonhos, o caminho da felicidade, o caminho das bênçãos, o caminho de inúmeras coisas que tem muita gente prometendo que Jesus não prometeu. O caminho perfeito de Deus é Jesus, é o único acesso do homem a Deus. E para andar sobre esse caminho vai te custar tudo. Não basta ser frequentador de igreja, não basta ser simpatizante do evangelho, não basta gostar de ouvir louvores, não basta de receber oração nas esquinas, nas ruas, nas casas, não basta receber um folheto. Só há um único meio de você andar por esse caminho. E para andar por esse caminho é necessário se arrepender dos seus pecados, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito e caminhar em novidade de vida, manifestando os frutos do Espírito como um salvo em Cristo Jesus. Eu não vim aqui te enganar, não vim também abaixar o nível para você andar por esse caminho. O nível continua sendo o mesmo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados. E então nós entraremos no processo do novo nascimento, porque o novo nascimento é a porta de acesso para o reino de Deus. Foi o que Jesus ensinou para Nicodemos. Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. E eu concluo perguntando a você, por qual caminho você vai decidir caminhar? Pelo caminho que parece perfeito aos olhos do homem ou o caminho perfeito de Deus? Tome a decisão certa. Deus abençoe sua vida.